senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos acompanham pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado e que nos acompanham pelas redes sociais e amigos que nos acompanham aqui nesta casa. Senhor presidente, eu ouvi agora há pouco o discurso da senadora Vanessa e tenho ouvido atentamente aqui o discurso da base do governo, falando sobre o cenário recente e também colocando como se fosse da responsabilidade da oposição tudo o que está acontecendo nas ruas e todo esse descontentamento com a presidente Dilma. Senhor presidente, eu não faço parte do time do quanto pior, melhor. Também não faço parte do time que só vê nos adversários defeitos. Eu vejo que tivemos avanços, e aliás, todos os governos têm seus erros e têm seus acertos. E capitalizam com os acertos, tem desgaste com os erros, mas é muito importante para a democracia que cada um assuma os seus erros. E eu vejo neste momento que tenta-se jogar para a oposição a tese de golpe, com a qual eu não posso compactuar. Golpe pressupõe a retirada de um presidente, a força, a fórceps, e não é isso que eu vejo que está acontecendo. Na verdade, nós temos um governo que teve avanço. E quando eu digo esse governo, eu digo os 12 anos, os 16 anos que já se vão para 16 anos, não é verdade? Houve avanço, teve avanço nas áreas sociais, teve o mérito de manter a estabilidade econômica, teve o mérito de avançar nos programas sociais, teve a grandeza de copiar bons projetos. Isso tem que ser colocado nos seus devidos lugares. Agora, também teve erros. E eu creio que o maior erro do governo tenha sido colocar o departamento de marketing primeiro do que o departamento técnico. A cada projeto, a impressão que se tem é que primeiro se pensou no nome do projeto antes de se pensar na elaboração do projeto em si. De forma que, com o passar do tempo, as expectativas foram sendo frustradas, até porque a consecução de projetos ela demanda tempo. E aí nós tivemos o trem-bala, que se cantou, se falou tanto nesse trem-bala, na modernidade, e depois o trem-bala acabou não acontecendo. Falou-se na questão energética. Aí nós tivemos a questão da conta de luz ali, que fez-se aquela propaganda toda, mexeu-se no setor elétrico, mexeu-se nos contratos, e isso também tem consequência. Porque nós trabalhamos com contratos, trabalhamos com confiança, e isso nos traz problemas. Depois foi o pré-sal, senhor presidente. Eu me lembro que o pré-sal foi cantado em verso e prosa, parecia que era o Eldorado, e que teríamos 40 empresas participando desse leilão, e que ia ser uma maravilha. O que aconteceu? O leilão acabou tendo uma empresa só participando, e aqueles ganhos que se falava que íamos ter, não foram tanto assim. O leilão acabou acontecendo e a empresa arrematou pelo preço mínimo, se não me engano, de 40% do valor que se tinha anunciado. Depois tivemos a gasolina, manteve-se a gasolina, a fórceps ali, a preços artificiais, e agora estamos pagando também a conta. A Petrobras foi protagonista no período eleitoral de uma das campanhas. A Petrobras é nossa, temos que preservar a empresa, e hoje se chega sem força nenhuma, sem ajuda nenhuma da oposição, a imprensa divulga que estamos
que a Petrobras perdeu 60% do seu valor. E as coisas continuaram. Eu estou citando aqui o que aconteceu, essa linha do tempo, para a gente poder refletir se está ocorrendo um golpe por parte da oposição ou não. Agora ficamos sabendo que... ficamos sabendo não, isso já se sabia antes, que a contabilidade teria sido bastante criativa. Ou seja, a maquiagem mesmo dos números para alcançarmos o chamado superávit. Aliado a isso, tivemos um baixo crescimento nos últimos 2 anos. Então, o que ocorre? A pergunta que fica é, em que momento a oposição contribuiu para esse descontentamento que está na rua? E aqui não estou a falar mal do governo, estamos fazendo uma constatação de tudo que eu citei aqui aconteceu, a imprensa divulgou, o governo discutiu, mas eu não consigo ver aonde está o dedo da oposição. Essa é a reflexão que temos que ter. E eu digo isso porque, nesse momento, o governo conclama a um pacto pelo país, a uma coalizão de forças para tirarmos o país. Mas, para começo do debate, é importante colocarmos as coisas nos devidos lugares para que haja confiança. E eu vejo a oposição aqui muito aberta a participar desse diálogo de reconstrução, de recolocar o Brasil nos trilhos. Eu vejo a oposição se reunindo com ministros, dando sugestões, tentando fazer com que as coisas voltem aos seus devidos lugares. Até porque uma crise, como estamos passando, ela desgasta a todos. E não é só pelo desgaste político, é acima de tudo, porque acima das divergências partidárias, nós temos os interesses nacionais, os interesses do país, que esses estão acima de qualquer coisa. E eu tenho me preocupado muito, senhor presidente, porque eu hoje li, na primeira página do Valor Econômico, que mais um dos projetos que foram propagados com grande alarde, ele já vai ao chão agora, sob o argumento do ajuste fiscal. E se trata da concessão das ferrovias. Mato Grosso, que é o estado aqui ao qual represento, estava muito esperançoso sobre esse aporte na infraestrutura do estado. Há poucos dias estive na Valec, que é a empresa responsável pelo setor ferroviário no Brasil. O projeto está todo encaminhado, mas ele depende de aporte financeiro do governo. As empresas não vão investir se não tiverem um lastro de confiança, se o governo não der uma contrapartida na concessão desses contratos. Mas hoje o Valor Econômico trouxe a notícia de que não vai acontecer. Então é mais um projeto que não acontece. Gastou-se milhões com esse projeto e ele não vai acontecer. É uma pena. Mas aí eu volto ao ponto. É mais um ingrediente na quebra de confiança das pessoas no governo. E sem ajuda nenhuma da oposição. Porque não tinha, lá em Mato Grosso, por exemplo, um parlamentar que fosse, que não tivesse apoiando esse projeto. O projeto a que me refiro é sobre a ferrovia FICO, que ela atravessaria todo o estado de Mato Grosso, iria ser um espinho dorsal, no qual seria alimentado pelos caminhões que trariam grãos. E essa ferrovia ia continuar, e o projeto era que ela se tornasse uma rodovia transcontinental, fazendo até uma saída para o Pacífico. Um projeto lindo. E também agora sabemos que não vai acontecer. Outro projeto que, pelo menos para Mato Grosso, trouxe grande expectativa é a duplicação do corredor da BR-364-163. Mas esta semana também fiquei sabendo que as obras estão paradas, as construtoras pararam por falta de pagamento. E só para dar um exemplo, senhor presidente, da importância desse corredor, ele liga a cidade de Rondonópolis a Cuiabá. Rondonópolis é a segunda cidade do estado de Mato Grosso e lá se encontra o maior terminal ferroviário de carga da América Latina.
milhares de toneladas de grãos são para ali, para serem escoadas rumo aos portos. E todos os caminhões para ali convergem e caem num único corredor, a BR-364-163, local onde as rodovias se sobrepõem. E era justamente esse corredor que estava sendo duplicado. E a necessidade já está para lá de urgente, porque são 200 quilômetros nos quais, às vezes, se demora 6 horas de viagem para fazer esses 200 quilômetros. Tamanho gargalo que se tornou aquilo ali. Mas as obras também estão paradas. Paralelo a isso, senhor presidente, esse corredor já contribui anualmente com 280 mortes por acidentes todo ano. Isso equivale a uma boate Kiss todo ano. Aquela boate que pegou fogo, no qual morreu mais de 270 pessoas. Equivale a quase 2 aviões desses que recentemente caiu. Então nós estamos vendo que são projetos importantes que o governo teve a iniciativa, criou a expectativa e logo em seguida quebrou essa expectativa. E esse amontoado de expectativas frustradas, e eu citei só alguns aqui do estado de Mato Grosso. Eu sei muito bem da situação que se encontra o porto de Rio Grande, em que toda a população da cidade de Rio Grande está de luto porque as atividades ali foram encerradas. Aquele complexo naval ali. Mas eu vejo que a base do governo, longe de apontar caminhos, e o próprio governo, longe de apontar caminhos, tenta jogar o problema, já concluo, senhor presidente, jogar o problema para os outros. Meio comum até da espécie humana. Diz que desde Adão e Eva já é comum, o problema não é meu, o problema é do outro. Mas, tal como a luz do sol, que as nuvens não têm como impedir, no momento a verdade, da mesma forma, em um momento ela aparece. E a verdade está aí estampada, e a população notou que estava sendo ludibriada, esse que é o termo, e foi para as ruas. Gostaria eu, como membro da oposição, que a oposição, senhor presidente, tivesse o mérito de levar aquele tanto de gente à rua. Seria um bom debate, mas infelizmente o mérito não é nosso. O mérito é de todo o governo. E fica esse desafio aqui para o governo de poder assumir os erros. Poder ter a grandeza também de pedir ajuda. De poder dizer com sinceridade, eu errei, me ajudem. Eu não tenho dúvida que cada um dos parlamentares aqui estarão abertos. Agora precisa ter clareza. Precisa avançar além daquele discurso que o ministro Miguel Rossetto fez depois das manifestações. Eu creio que se houver clareza, essa casa não se furtará em ajudar. Agora precisa o paciente querer ser ajudado. Muito obrigado, senhor presidente.